Jerônimo Savonarola, um nome que ecoa como um trovão na história, um verdadeiro precursor da Grande Reforma. Nascido em 1452, sua vida foi uma chama ardente em uma era de escuridão. Imagine a cena. Florença, Itália. O povo se aglomerava na famosa catedral, o Duomo. Mas o espaço já não era suficiente para conter as multidões que vinham ouvir aquele pregador. Com o fogo do Espírito Santo no coração e a certeza do julgamento de Deus, Savonarola denunciava o vício, o crime e a corrupção que infestavam até mesmo a igreja. O resultado foi transformador. As pessoas deixaram de lado as publicações mundanas e passaram a ler os sermões daquele homem fervoroso. Os cânticos das ruas foram substituídos por hinos a Deus. Em Florença, algo incrível aconteceu. As crianças lideraram procissões coletando máscaras de carnaval, livros obscenos e todo tipo de objeto que servia à vaidade. Com tudo isso, ergueram em praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura e atearam fogo. Enquanto as chamas consumiam a vaidade, o povo cantava e os sinos da cidade dobravam, anunciando uma vitória da alma. Se o clima político fosse outro, como o que mais tarde surgiu na Alemanha, talvez Savonarola, e não Martinho Lutero, tivesse sido o instrumento para iniciar a Grande Reforma. Ainda assim, ele se tornou um dos mais ousados arautos da fé, guiando o povo de volta às verdades puras das Sagradas Escrituras. Jerônimo era o terceiro de 7 filhos, nascido em uma família culta, mas mundana. Seu avô era um médico famoso na corte, e seus pais sonhavam que ele seguisse o mesmo caminho. No colégio, era um aluno exemplar, mas a filosofia de Platão e Aristóteles não preenchia o vazio de sua alma. Foram os escritos de Tomás de Aquino e acima do tudo, as próprias escrituras que o levaram a entregar sua vida inteiramente a Deus. Desde menino, ele tinha o costume de orar, e conforme crescia, seu fervor em oração e jejum só aumentava, passando horas em comunhão com Deus. A decadência moral da igreja, o luxo dos ricos contrastando com a miséria dos pobres, tudo isso feria seu coração. Ele passava longos períodos sozinho, meditando nos campos ou à beira do rio Pó, ora cantando, ora chorando, conforme os sentimentos que ardiam em seu peito. Deus começou a falar com ele em visões. A oração era seu grande consolo, e os degraus do altar ficavam molhados com suas lágrimas. Houve um tempo em que Jerônimo se interessou por uma jovem florentina, mas quando ela demonstrou desprezo pela ideia de sua família nobre se unir à família Savonarola, ele abandonou para sempre a ideia de se casar. Desiludido com o mundo e com seus próprios anseios, resolveu abraçar a vida monástica. Ao chegar ao convento, não pediu para ser monge, mas implorou que o aceitassem para realizar os serviços mais humildes na cozinha e na horta. Na vida do claustro, Savonarola se dedicava ainda mais à oração, ao jejum e à contemplação. Sua humildade e obediência eram tão notáveis que ele foi nomeado para lecionar filosofia. Depois de 7 anos, ele foi transferido para o convento de São Marcos, em Florença. Sua decepção foi grande ao ver que o povo ali era tão corrompido quanto nos outros lugares. Foi nomeado pregador do mosteiro e, embora tivesse uma excelente biblioteca à sua disposição, a Bíblia se tornou seu principal livro de instrução. Ele sentia cada vez mais o peso do dia do Senhor que se aproximava e trovejava do púlpito contra a maldade do povo. No início, poucos assistiam às suas pregações, e ele pensou em desistir, mas assim como Moisés, ele não podia escapar do chamado de Deus. Um dia, ele teve uma visão dos céus abertos, mostrando todas as calamidades que viriam sobre a igreja. Uma voz do céu ordenou que ele anunciasse essas coisas ao povo. Convencido de que a visão era do Senhor, ele voltou a pregar, mas agora com a força de um trovão, sob uma nova unção do Espírito. Sua condenação ao pecado era tão poderosa que muitos saíam atordoados. Em silêncio pelas ruas, era comum ver homens e mulheres de todas as idades chorando durante seus sermões. Sua fé crescia a cada dia. Frequentemente, enquanto orava, ele caía em êxtase. Certa vez, ficou imóvel no púlpito por 5 horas, e todos os presentes viram seu rosto brilhar. Onde quer que pregasse, seus sermões contra o pecado causavam um profundo impacto. Os homens mais cultos de Florença começaram a frequentar suas pregações. As reuniões tiveram que ser transferidas para o Duomo, onde ele pregou por 8 anos. As pessoas se levantavam de madrugada para garantir um lugar. O regente corrupto de Florença, Lourenço de Médici, tentou de tudo para silenciá-lo. Bajulação, ameaças, até mesmo suborno. Nada funcionou. Lourenço então contratou um pregador famoso, Frei Mariano, para falar contra Savonarola, mas o povo não lhe deu ouvidos. Foi nessa época que Savonarola profetizou que Lourenço, o Papa e o rei de Nápoles morreriam dentro de 1 ano. E assim aconteceu. Com a morte de Lourenço, a influência de Savonarola cresceu ainda mais. Os ricos começaram a ajudar os pobres. Foi nesse período que o povo fez a grande fogueira da vaidade na Praça de Florença. Mas o sucesso de Savonarola foi breve. O pregador foi ameaçado, excomungado e, finalmente,
Em 1498, por ordem do Papa, foi queimado em praça pública. Suas últimas palavras foram: "O Senhor sofreu tanto por mim." Assim terminou a vida de um dos maiores mártires de todos os tempos. Embora mantivesse alguns dos erros da igreja da época, ele ensinava que a fé verdadeira era o que importava. Sua alma se alimentava da palavra de Deus. As margens de sua Bíblia estavam repletas de anotações. Ele conhecia grande parte das escrituras de cor e passava noites inteiras em oração. Seus livros sobre humildade, oração e amor continuam a inspirar pessoas até hoje. Destruíram seu corpo, mas não puderam apagar as verdades que Deus, através dele, gravou no coração do povo. Obrigado por assistir. Se você gostou desta história inspiradora, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. 8 Approxima